Beleza, vamos lá, vamos continuar a nossa aula aqui. A questão número 11, né? Observe a charge. Aí a primeira charge eu tenho lá a ordem progresso, a bandeira do Brasil, mas toda uma área devastada, né? O verde aí estaria todo devastado, tá aqui, ó, né? Então você tem um processo de degradação, de devastação aí mostrado, né, pela figura da bandeira. Parece que tem até uma máquina aqui, alguma coisa assim, né? Estão destruindo, né, o Brasil em síntese, tá certo? Do outro lado, o código de barras florestal, né? Então esse é o quadro que nós temos aí. E aí eu tenho esse cenário aqui, ó, né? As charges, respectivamente, dos cartunistas em fio em 1982 e Dalcio em 2011 estão separadas por quase 30 anos de história, mas reunidas aí na questão crítica, né? Então é importante você observar esse detalhe aqui, porque nós temos aí um detalhe importante, né? Quando a gente analisa esse cenário, é importante a gente verificar o seguinte: olha, nós temos aí um quadro interessante, né? Deixa eu só separar aqui talvez para a gente escrever um pouquinho, não é? Nós temos aí um quadro importante, ó. Nós temos um código florestal, né? Quando ele fala código de barras, né? Nós temos um código florestal, né? Desde a década de 30 que nós temos código florestal, tá? Então vamos colocar aqui, ó, código florestal no Brasil, né? Esse código foi renovado em 1965, né, com a Lei 4.771 de 1965, né, e se, né, ficou assim inoperante durante esse período todo, né, de maneira que nós tivemos aí que fazer uma reavaliação desse quadro todo, sobretudo a partir de 1988, né? E posteriormente com a conferência Eco 92 aqui no Brasil, né? Então o nosso Código Florestal hoje é a Lei 12.651, né? Não é mais a 4.771, né? Alguns vestibulares, inclusive a FUVEST, né, cobraram leis, né, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, né? Não você saber o número da lei, óbvio que isso não tem fundamento, né? Mas saber que existe uma lei que protege determinado tipo de bem, né? Nesse caso aqui, o Código Florestal trabalha com essa perspectiva de proteção das florestas, da vegetação de um modo geral, na verdade. E quando você fala dessa linha, você percebe essa proteção também às APPs, né, as áreas de preservação permanente, a reserva legal, né, e viabiliza o uso do recurso, sobretudo no sentido de exploração de suprimentos oriundos aí das florestas, tá? Madeira, né, no caso, tá? Então esse aqui, ele é chamado de o novo Código Florestal, tá? Então esse é um detalhe importante dentro desse contexto, né? E logicamente importante também nós lembrarmos de uma questão, né, das riquezas que o Brasil tem nesse sentido, né? Então é importante lembrar também que a Constituição, né, Constituição Federal de 1988, ela trouxe um capítulo sobre a questão ambiental no Brasil, né? O artigo 225, tá? Traz aí a proteção ao meio ambiente, tá? Ao meio ambiente, trazendo aí nesse caso uma linha muito importante para nós, né? Porque, primeiro detalhe, considera-se meio ambiente, nesse caso, ó, meio ambiente que nós podemos considerar o natural, deixa eu ter que mudar de linha aqui, ó, o natural, tá? O artificial, que seriam as cidades, as áreas ocupadas pelos seres humanos, né? O cultural, tá certo? Que é o patrimônio histórico cultural, toda a parte vinculada, né, à preservação histórica e do trabalho, tá?
Então nós temos aí esses 4 tipos de meio ambiente, tá? Então esse é o primeiro detalhe importante, né? E traz o meio ambiente como um direito, direito fundamental, né? Direito fundamental de todos, né? Tá certo? Então esse é um outro aspecto importante que nós devemos considerar também nessa linha, tá? Então esse é um quadro curioso, e lembrando que nós temos aí uma proteção à vegetação, né? A ideia é a proteção, as diversas formas de proteção à vegetação no Brasil, tá? Esse é o quadro importante que nós temos aí, né? Então, o primeiro detalhe, ele fala que a crítica ao preço no mercado internacional da madeira extraída das florestas brasileiras. Na verdade, ele não está falando isso, está falando da degradação. Quando ele mostra lá as figuras, ele está mostrando um quadro efetivamente de degradação, né? E não de preço, tá? Muito embora ele coloque lá o código de barras, né? Presença de capital estrangeiro na exploração de madeiras de floresta no Brasil. No fundo também, embora exista até a exploração aí com interesses internacionais, não é o que sugere a crítica, né? Exportação ilegal via países vizinhos de madeira também, embora isso também aconteça, não é o que ele está mostrando ali para nós, né? Então é importante se ater a esse detalhe. O que a questão mostra, tá? Então é importante pensar nesse quadro, lembrando que quando eu coloco essa linha, né, de horizonte, de avanço aí do desmatamento no Brasil, é importante lembrar das causas desse desmatamento. Então o desmatamento no Brasil causado principalmente, né, pela exploração da madeira, sim, né, exploração de madeira, e muitas vezes, na maior parte das vezes, de forma clandestina, e o avanço, né, das fronteiras agrícolas em direção à Amazônia. E aí, nesse sentido, o que nós temos, né, dentro desse cenário aí é exatamente também o avanço, né, da pecuária, tá? Então nós temos aí problemas também vinculados à pecuária. Então, logicamente, nós temos esse quadro. Não dá para ter uma noção aí desse cenário, né? Eu vou ter que apagar aqui para a gente poder avançar para o próximo slide, mas já deu para perceber que esses 3 aqui não correspondem a essa realidade, né? Então tá aí. Então esse é o primeiro cenário. Aí deixa eu tenho que tirar aqui. Tá aí. Desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas, tá? Então nós temos esse quadro, né? Dá pra gente até marcar aqui, vou pegar esse marca-texto. Nós vamos ter aqui, deixa eu mudar de cor, tá um vermelhão aqui, dá pra gente visualizar, ó, tá? Desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas, né? Então beleza pura, tá aqui, né? Uso recorrente de queimadas, ele não mostra queimada, muito embora existam as queimadas, né? As queimadas, elas ocorrem predominantemente, nós vamos ter aqui queimadas ocorrendo, ó, as queimadas, né? Acho que dá pra gente usar as queimadas, elas ocorrem predominantemente, né? Ocorrem no Cerrado e nas franjas, né, meridionais e orientais da Amazônia, tá? Então é importante a gente observar essa posição aí, porque teve muitas questões polêmicas agora, né, inclusive envolvendo aí o presidente da República, falando que a floresta amazônica não pega fogo. É bom lembrar que existem as queimadas feitas pelos povos tradicionais, tá? Existem os incêndios criminosos, tá? Então, 2 elementos importantes aí nesse cenário, tá? As queimadas feitas pelos povos tradicionais são queimadas em áreas pequenas, para limpar a área para ele produzir, né? Lá na agricultura. E nós temos as áreas de incêndios
criminosos, em que latifundiários ou alguns pecuaristas colocam fogo para limpar a área e formar o pasto. Então tem essa diferença aí. Né? Com relação à Amazônia pegando fogo, né? Existem áreas da Amazônia, sobretudo essas franjas meridionais, né, e orientais da Amazônia, que estão na borda de contato aí, que seria a região próxima aí ao ecótono, né, a transição, em que você tem efetivamente esse cenário de seca, né? Tem um período seco aí, nesse período seco é possível você, né, realmente ter a queimada, tá? Então, um detalhe importante, né, para a gente raciocinar essa questão da Amazônia, é muito importante que a gente tenha esse raciocínio, tá? Então aqui é letra D mesmo, né? Então fechou aí, beleza? Então dá para a gente fazer a questão seguinte, né? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó, questão 12, sobre a produção de madeira oriunda de florestas plantadas no Brasil para a fabricação de papel e celulose, né? Considere as informações aí que nós estamos. Produção de madeira oriunda de floresta plantada no Brasil para a fabricação de papel e celulose, né? São Paulo tá aqui, ó, campeão, depois o Paraná, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E o Pará aparece, né, uma pequena participação aí, né, importante, tá? É importante perceber que da Amazônia só um estado, né? Então tá aí, ó. Os estados de São Paulo e Paraná respondem juntos por cerca de 50% da produção nacional em função de sua proximidade com indústrias processadoras, né, com o maior mercado consumidor do país e com os principais eixos de exportação. Tá lá, ó, São Paulo, então 35 com mais 15, 50%. São Paulo e Paraná tá certinho, né? E logicamente a logística disso aí, beleza? Cultivo de espécies voltadas para essa produção tem avançado sobre os territórios da Bahia, do Espírito Santo, sendo responsável pela subtração de parcela da Mata Atlântica nesses estados também, né? Avançou bem ali Bahia, né? Ó, Bahia, Espírito Santo, já tem uma participação ali de quase 15% da Bahia, né? Quase 10% do Espírito Santo, então teve um crescimento, né, interessante aí nesse caso, tá? Então é importante lembrar que ainda tem uma demanda interessante para a construção civil, né? Exportação, concentração voltada aí a essas empresas de papel e celulose e também para a construção civil, beleza? Então essas duas corretas, grava aí, né? Aí nós temos nos estados da região sul, que figuram entre os 8 maiores produtores do país, essa produção está restringida a pequenas propriedades associada a produtos voltados à subsistência. Lógico que não, né? Nós temos aí essa produção em áreas de reflorestamento associadas à tecnologia, a todo um quadro de produção mais avançada, né? Não tem relação com essas áreas aqui, ó. Então, beleza, isso aqui tá errado. A primeira e a segunda correta. Então, letra B, né? Tranquilamente aí dá pra gente ter essa noção, né? Beleza. Questão 13, tá? Conforme proposta do geógrafo Aziz Absaber, existem no Brasil 6 domínios morfoclimáticos, né? O domínio amazônico, cerrado, a caatinga, mata atlântica, mata de araucárias e campos, tá? Então esse é um detalhe importante aí. A urbanização e a exploração de madeira, ou exploração madeireira, pelas indústrias da construção civil e setor moveleiro, no caso, tiveram um papel central na redução da vegetação original, né? Principalmente aí no caso das araucárias, tá? 95% dela está devastada. Aqui eu não estou vendo erro nenhum. Vamos marcar assim, depois a gente marca, né, o final aí, tá? Manejo sustentável permitir a expansão de parreiras em associação com a araucária? Não, né? Na faixa litorânea você vai ter a vegetação litorânea, restinga, mangues, tá certo? Parte da Mata Atlântica, né? Araucária recobriam, as araucárias recobriam as planícies da campanha gaúcha. Não, lá são os campos, tá? Lá são os campos, né? A prática da silvicultura, que é o plantio de espécies arbóreas, possibilitou a expansão desse domínio morfoclimático para a porção do oeste do Planalto Ocidental Paulista. Não, lá atividades agropecuárias, né? E silvicultoras, tá? Mas não houve a expansão, na verdade houve a retração
A expansão do processo de arenização no sul provocou a devastação da cobertura. A arenização ocorre lá na campanha gaúcha, lá nos campos, tá? Então, beleza. Aí, letra A, ó, podemos marcar aqui letra A, tá? Então, beleza, tá? Questão 14, né? Se tratando de commodities, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial, graças à exportação de minérios, tá? Então, exportar commodities não é lá, né, a maior vantagem econômica que a gente poderia atribuir a um país, né? Então, esse é um detalhe curioso, tá? Curioso e importante de você lembrar, beleza? Destaca os minérios de ferro e manganês, bases para a produção do aço, tá? Aço, então, tem uma base vinculada ao minério de ferro, manganês, e o Brasil é rico, tá, nesses recursos, né? A bauxita, da onde eu extraio aí o alumínio, então bauxita seria o minério de alumínio, né? A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está corretamente expressa aí eu tenho aqui um quadro, né? Na letra A ele fala que o minério de ferro, né, está no quadrilátero ferrífero localizado no Planalto da Borborema. Planalto da Borborema é no Nordeste, né, a parte do agreste nordestino, enquanto o quadrilátero ferrífero está em Minas Gerais. Então, logicamente, essa letra A está errada, tá? Ferro na Serra dos Carajás, no Planalto das Guianas. Planalto das Guianas fica no norte do Brasil, né, na fronteira com as Guianas, tá? Aquela região lá é o Planalto das Guianas, na fronteira, tá? A Serra dos Carajás está dentro do estado do Pará, na porção sudeste do estado, então completamente errado, né? Bauxita no Vale do Trombetas. O Trombetas está lá na Amazônia, tá? Região de Óbidos, Oriximiná, ali no Pará, enquanto que a Serra do Espinhaço está em Minas Gerais, tá? Então você tem esse erro aí também, né? O manganês, né? Nós temos manganês em vários lugares do Brasil, né? Um dos destaques é o maciço do Urucum, no Pantanal Mato-Grossense, no Mato Grosso do Sul, tá? No Mato Grosso do Sul, ali nas proximidades de Corumbá, tá certo? Então é interessante, até conheço essa região aí, né? Aqui está corretamente estabelecido, né? O manganês está no Vale do Aço, o Vale do Aço seria Minas Gerais, e nós temos a Chapada dos Parecis no Mato Grosso, então completamente errado, letra D de dado, né? Letra D de dado, tá? Então tá aí esse cenário aí dessa questão número 14, né? Vamos lá para a questão 15, ó. Considerando o desenvolvimento econômico da Amazônia nos últimos 30 anos, assinale a alternativa correta, tá? A integração da Amazônia à economia nacional baseou-se nas atividades agrícolas minerais que promoveram o desenvolvimento sustentável da região? Não. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente... Não, problema. Desenvolvimento sustentável sugere que mantenha-se um equilíbrio ambiental. É um princípio de direito ambiental aqui nesse caso, tá? Então, errado, né? O desenvolvimento das atividades mineradoras esteve relacionado às empresas estrangeiras com alta capacidade de investimento. Bom, aqui não tem erro, né? As atividades econômicas desenvolveram-se sem exigência de vultosos investimentos. Não, as atividades econômicas predominantemente desenvolvidas ali, né, fizeram uso de grandes recursos, né? A abundância de água não foi aproveitada como recurso energético devido às baixas altitudes regionais. Cuidado com isso, tá? Muito comum aparecer esse tipo de afirmação aí de que a Amazônia não serve para a construção de usinas hidrelétricas, por exemplo, né? O que não serve é o rio Amazonas, que é um rio de planície, tá? Todos os afluentes do Amazonas, né, os de grande porte sobretudo, servem, né, para a produção de energia. Aliás, o maior potencial hidrelétrico energético do Brasil está na Amazônia, tá? Por causa do relevo, inclusive, desses rios, que é um relevo de depressão e de planalto, né, que tem queda d'água, tá? Então tá errado, beleza? A inexistência de institutos de pesquisa na região comprometeu aí a exploração. Bom, nós temos alguns institutos, né? Tem o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né, que é o INPA, tá? Esse é o principal deles, vinculados ao desenvolvimento de tecnologia para aproveitamento dos recursos
de forma sustentável, tá? Então, né, tem esse detalhezinho aí que existe sim, tá? E tem o IPAM também, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, né? Então, né, você tem aí tanto o INPA quanto o IPAM, tá? Então tem dois grandes institutos, tem outros, né? As universidades que fazem pesquisa ali, então não dá para falar que não existe, tá? Então aqui nós, letra B aqui, ó, letra B, nessa questão, tá? Então esse é um detalhe importante. Questão 16, né? Quanto à formação do território brasileiro, né? Quanto à formação do território brasileiro, podemos afirmar que, deixa eu trocar aqui a cor, tá? A mineração no século XVIII foi importante na integração do território devido às relações com o Sul, provedor de charque, mulas, né? E com o Rio de Janeiro, onde escoava o ouro. Quer dizer, a economia ficava baseada ali nesse período, século XVIII, aí, ó. Até o século XX, né, o início do século XX, nós temos as economias em arquipélago, né? Então haviam economias isoladas aqui. Então aqui eu não vejo nenhum erro, tá? Vamos ver o resto. Pecuária no Rio São Francisco, desenvolvida a partir de numerosas vilas da Zona da Mata, foi um elemento importante da integração. Sim, o São Francisco é importante, mas desenvolvida a partir, né, das margens, tanto é que ele é chamado de Rio dos Currais, tá? Mas assim, é integração, mas é uma integração local ali. Se tivesse falando do sertão, não é, estaria melhor. Tem um grande erro aqui que, né, tudo bem, pode começar lá, mas avançou em direção ao interior do sertão, mas não é, né, a integração total aí que nós vamos ter, tá? Tem a integração local ali nesse caso. A economia baseada no século XVI, na exploração de drogas do sertão, integrou a porção centro-oeste à região sul. Não, nessa época não há integração, principalmente século XVI, né? Economia açucareira do Nordeste brasileiro, baseada no binômio plantation e escravidão, foi responsável pela incorporação do Brasil de territórios pertencentes à Espanha. Isso não existe, né? Ainda mais plantation na zona da mata nordestina. A extração do pau-brasil, promovida pelos paulistas por meio das entradas e bandeiras, foi importante, né? Mas o pau-brasil é explorado inicialmente já pelos colonizadores, né? E não pelos paulistas, muito menos pelas bandeiras, tá? Então ficou ali, vou voltar, letra A, né? Deixa eu colocar aqui a outra cor. Então, letra A. E aí você tem, né, a questão 16, tá? Questão 17. Conhecimento tradicional próprio das comunidades locais desperta a atenção de empresas transnacionais do Brasil devido, né? Ó, reconhecimento do papel dessas comunidades na conservação, né, dos recursos naturais pelos organismos internacionais que pagam quantias elevadas para isso, não é o contrário, né? A desconfiança de que essas organizações, né, essas empresas, né, comunidades tenham sido utilizadas para viabilizar o processo de exploração, tá? Então, o conhecimento tradicional próprio de comunidades locais desperta a atenção de empresas transnacionais, devido ao reconhecimento do papel dessas comunidades na conservação de recursos pelos organismos que pagam quantias elevadas para isso, né? Principalmente aqui o problema, ó, relacionadas ao relacionamento dessas comunidades com grupos paramilitares de estados vizinhos, também não é por isso, né? Logicamente você tem aí as questões relacionadas ao patrimônio genético do Brasil, tá? Principalmente aí na Amazônia, né? Possibilidade de essas comunidades serem inseridas no mercado de consumo a partir da descrição do seu gênero de vida também não, né? Não é esse o reconhecimento. Posição estratégica das comunidades junto aos grandes corpos d'água e ao litoral, contribuindo para o combate de contrabando, o contrário, né? E também não estão no litoral, nesse caso aí da Amazônia principalmente, tá? Aceleração da pesquisa que tal conhecimento propicia, facilitando aí a bioprospecção de espécies que ocorrem em território brasileiro, né? Na verdade aqui então nós temos um quadro interessante, né? Que é o seguinte, nós temos aí, né, uma busca principalmente pelo patrimônio genético, né? Então há uma busca pelo patrimônio genético brasileiro, tá? Riquíssimo, né? Por causa isso,
né, está vinculado, diretamente vinculado à nossa biodiversidade, tá certo? Diversidade, beleza? E, logicamente, essa bioprospecção, né, é exatamente a exploração desses recursos, né? Então, a bioprospecção tem a ver exatamente com a exploração, né? A exploração de fontes naturais, de pequenas moléculas, certo? Macromoléculas também, lógico, né? Macromoléculas, tá certo? E outras informações bioquímicas, né? E informações bioquímicas e genéticas, certo? Obviamente que podem ser utilizadas para produtos comerciais, né? Que podem ser utilizadas para fins comerciais, tá certo? Né? E aí, nesse caso, para fins comerciais, né? Nas áreas agrícola, né? Principalmente aí, cosméticos, né? Cosméticos, tá? Cosméticos, certo? E farmacêutica, tá? Entre outras, né? Entre outras aí, nanotecnologia e assim por diante, tá? Então nós temos alguns elementos importantes dentro desse quadro, né? Aqui dá pra gente fazer, isso eu tenho que tirar aqui, tá? Então daí, ó, tudo bem que aí tá gravado, aí você pode voltar um pouquinho, anotar, dar um pause, né? Eu não preciso ficar preocupado aqui porque não tá ao vivo, né? Deixa eu tirar aqui então, para eu, né, fazer a marcação então aqui para nós, ó. Tá aí, né? Beleza? Certíssimo, né? Então nessa questão, lembrando aí que você tem, né, todo um conjunto de interesses comerciais, tá? Questão número 18. Atualmente, grandes jazidas de diamantes, localizadas em diversos países africanos, abastecem o luxuoso mercado mundial de joias. O diamante é uma forma cristalina do carbono elementar, constituída por uma estrutura tridimensional rígida e com ligações covalentes. É um mineral precioso devido à sua dureza, durabilidade, transparência, alto índice de refração e raridade, né? Até nós temos aí na primeira década do século XX, acho que foi 21 agora, 2006, 6 ou 7, aquele lançamento do filme Diamante de Sangue, né? Dá pra gente visualizar esse quadro. Aí tem aí essa imagem, qual o preço desses diamantes, né? O diamante de sangue, aí não ao comércio de armas e matérias-primas com os países que violam direitos humanos, tá? Lembrando que direitos humanos, né, foram viabilizados, sobretudo, aí a partir, né, da perspectiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje é que dia? Hoje é dia 15, né? Dia 10 de dezembro de 1948, tá? Então, esse é um quadro importante. Então, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui nesse quadro, ó. Né, o diamante e a grafite são formas alotrópicas de carbono com propriedades físicas e químicas muito similares. Apesar disso, o diamante é uma das pedras preciosas mais valiosas existentes e a grafite não, né? Então, são formas cristalinas de carbono, tá? São formas cristalinas de carbono. Depois você dá uma olhadinha nas perspectivas lá da química, fica mais fácil para você entender essa lógica aí, né? Mas um primeiro detalhe, é importante lembrar que são formas, né, cristalinas de carbono, tá? Então aqui está errado, né? Ó. A partir do cartaz acima, é possível inferir a associação entre extração de diamantes na África e o comércio internacional de armas, que abastece grupos rivais envolvidos nas guerras civis desse continente. Então é bom dar uma olhadinha lá no filme, né? O Diamante de Sangue, dá pra gente perceber um pouco dessa condição, tá? Então é interessante observar esse detalhe,
tá? E aí, olha só, o cartaz denuncia a vinculação de países africanos islâmicos com o terrorismo, né? Internacional e seu financiamento por meio lucrativo de comércio, tá? Então vamos lá, ó, só dá uma olhadinha de novo no cartaz, ele não sugere nada que seja islâmico, tá? Ele tá falando do comércio ilegal, né, do diamante, sobretudo em relação aí às questões vinculadas à violação dos direitos humanos, tá? Então é importante aquela região ali de Serra Leoa, aquela costa ocidental da África, né? Muito embora você vai encontrar isso também ali na África do Sul, né? Tem vários países africanos, mas principalmente aquela costa ocidental da África, tá? Então letra C aqui apenas, tá? Letra C apenas, tá? Questão 19, no Brasil várias cidades, é uma questão interessante, solo, né? Ó, várias cidades registram ocupação irregular de encostas em áreas sujeitas a deslizamentos de terra, também chamados de escorregamentos, né? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, trabalha no levantamento e mapeamento, recuperação e estabilização dessas áreas de risco. Um exemplo desse trabalho foram aqueles executados desde a década de 70, referente aos deslizamentos dos morros de São Paulo e São Vicente em São Paulo, né? Santos e São Vicente em São Paulo, cuja região é acometida há tempos por esse problema, inclusive com a ocorrência de vítimas fatais. Para investigar os deslizamentos de terra nas áreas serranas tropicais brasileiras, o Instituto realizou levantamentos topográficos, geológicos e geomorfológicos, estudando também a distribuição dos tipos de vegetação existentes e as categorias de ocupação dos morros. Então, lembrando aí que nós estamos falando dos famosos mares de morros, tá? E submetidos a clima tropical úmido, tá? Então, mares de morros submetidos a clima tropical úmido, tá? Então é importante pensar nesse detalhe. Primeiro detalhe que você vai observar, ó, quando eu tenho, né, essa formação é uma formação geológica cristalina, tá certo? Submetida a clima tropical úmido, em ambiente onde se desenvolveu a área florestada. Então há um intemperismo, né, muito interessante aí nesse caso, e é importante observar também um outro detalhe aqui, ó, que é o arredondamento, né, dessas formas aí do relevo, tá? Então há esse processo de arredondamento, né? Os solos são rasos e área de inclinação, logicamente, né, área inclinada, solo encharcado, eu tenho todos os componentes, né, para o deslizamento. Aí vem a ocupação desregrada, desregulada, indevida. Lembrando que as áreas, pela Lei 12.651, aquelas áreas de inclinação são áreas logicamente vinculadas à APP, né? Se elas tiverem inclinação igual ou superior a 45 graus, aí eu estou falando de áreas com, né, proteção pela Lei 12.651, tá? É bom até dar uma lidinha nela, abre essa lei, pega o artigo 4º e dá uma lidinha nela depois, tá? Então é importante observar isso. Tem aí o desenho, né, esquemático, aí a rocha normalmente é uma rocha que aparece, né, rasa, a inclinação facilita esse processo, né, de escoamento superficial, tá certo? Mais intenso, e o escorregamento do solo, né, que quando eu retiro a vegetação eu acabo tendo aí esse processo acelerado, tá? E com a ocupação humana a situação piora, e é um outro problema social que nós temos aí, tá? Baseando-se nas informações do texto na figura, é correto afirmar que as características topográficas, geológicas e geomorfológicas de uma área de risco estão naturalmente ligadas aos escorregamentos, sendo que as estradas de terra minimizam, deixa eu trocar a cor aqui, porque, olha só, minimizam a ocorrência, não, eles aumentam, né? Construir, desmatar, construir, fazer qualquer tipo de ocupação, não é? Vai aumentar o risco, tá? A ocorrência de escorregamentos é causada pela ação humana, cuja ocupação de encostos provoca um empobrecimento do solo, que acaba sendo mobilizado pela diminuição da fertilidade. Não tem a ver com fertilidade nesse caso, tá? Tem a ver com a gravidade, com a fragilidade que essa área acaba, né, tendo, tá? Então não tem nada a ver com fertilidade do solo, tá? O problema da ocupação de encostas e o risco de escorregamentos inclui o contato entre a rocha
e o solo, que é raso, inclusive, né? Cuja facilidade de deslizamento é aumentada em função da inclinação do terreno e da maior ocorrência de chuva. Se eu desmato, aí piora muito a situação, né? Tá certo? Os deslizamentos de terra fazem parte de um conjunto de fenômenos naturais pontuais incomuns na superfície da crosta e, portanto, não participam da escultura do relevo continental e do modelato. Claro que participam, né? Então é parte do processo geomorfológico isso, tá? Os escorregamentos são causados em especial pelo fato do solo tornar-se mais leve que a rocha. Não, ele fica encharcado, ele fica pesado. Não necessariamente mais pesado que a rocha, mas ele não fica mais leve, né? Quanto mais encharcado, mais pesado, e aí eu tenho a força da gravidade, né? Durante as chuvas prolongadas de verão, facilitando o deslizamento ao longo das encostas. Então não é mais leve, ele fica encharcado, ele fica mais pesado, tá? Então aqui vamos voltar onde a gente marcou, letra C. Tá? Letra C, tá aqui, né? Então nosso gabarito aí, letra C. Perfeito? Então, questão número 20. Processo de desertificação é definido como degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas áreas áridas, semiáridas, subúmidas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e atividades humanas, né? Dentre as medidas mais adequadas para mitigar, né, para diminuir os efeitos da desertificação, encontram-se a construção de rodovias que permitam às populações mais diretamente atingidas pela seca se deslocarem diariamente para as áreas úmidas. Diariamente, aí seria uma migração pendular, né, completamente inviável. Isso depende, lógico, de cada lugar, mas isso não tem fundamento. O uso de áreas de meia encosta como alternativa para a expansão de áreas de produção de culturas temporárias, lavouras permanentes, também não, né? Aí você acaba degradando o resto, tá? Plantio de espécies exóticas que apresentam crescimento rápido e podem reduzir os efeitos da desertificação da seca, como o eucalipto, por exemplo. O eucalipto piora a situação porque ele tira muita água. Primeiro que o crescimento do eucalipto não é tão rápido igual uma gramínea, né? Muito embora possa ser considerado rápido, não é rápido igual gramíneas que seguram o solo e garantem aí a infiltração de água, né? O outro detalhe é que o eucalipto retira muita água do solo e lança para a atmosfera, então ele piora a situação, tá? Prevenção e recuperação e reabilitação de terras parcial totalmente degradadas com a recomposição de espécies nativas, né, não exóticas. Olha aqui que importante, ó, tá? Programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas que dispensam a implantação de um sistema hídrico de saneamento. É impossível isso, né? Dispensa o sistema. Existem fossas sépticas eternas hoje, com integração, plantio de bananeiras, né? Mas isso não resolve o problema, tá? Letra D mesmo. Tá? Então tá aí essas questões, né, comentadas, depois a gente vai tirando aí as dúvidas durante a aula, eu vou partir depois para gravar as questões abertas, tá? Então beleza, abraço.